Maxwell, você já falou um pouco, mas o que distinguia mais nesse período inicial a Assembleia da congregação, né? Elas começam, elas vêm, imagino que do mesmo movimento, né? Chegam no Brasil muito próximo, mas ali, além dessa questão étnica que o Júlio citou, o que eram, que dá para a gente pensar em que diferenciavam bem as duas de inicial? Já era a sua estrutura ali, de liderança? O que era o que pegava mais nesse sentido? Então, tem várias questões aí que distinguem, né, as duas. Como você falou, é interessante que os dois têm, de certa forma, a mesma origem, né? Tanto o Gunnar Wingre e Daniel Berg, que fundaram as Assembleias de Deus, quanto o Franciscon, que fundou a Congregação Cristã no Brasil, eles tiveram contato com o pentecostalismo em Chicago, né, nos Estados Unidos, que por acaso, né, foi a mesma igreja que a Amy McPherson, que é a fundadora da Igreja Quadrangular, também teve o contato com o pentecostalismo na igreja lá do pastor Durham, nos Estados Unidos, em Chicago. Então, o movimento pentecostal brasileiro ele não veio direto de Azusa para cá, né? O pessoal fala, veio da Rua Azusa para cá. Não, o movimento pentecostal brasileiro começou de origem em Chicago, embora Chicago tenha se iniciado a partir de Azusa. Mas, enfim, só para dizer que tanto o Franciscon da congregação quanto o Gunnar Wing e o Daniel Berg tiveram esse contato com o pentecostalismo nessa mesma igreja, né? Igreja de Chicago. E depois vieram para cá. Bom, então o que distingue essas igrejas nesse primeiro momento? Primeiro, como eu falei, as regiões geográficas até, né? A Assembleia de Deus ela começou no norte, depois se espalha pelo nordeste. A congregação ela começa no sudeste, ela já inicia em São Paulo, no ambiente ali fabril, né? No bairro do Brás, tem esse forte componente étnico e no decorrer do tempo, né, e essa característica até de certa forma ainda permanece hoje, você percebe que a congregação cristã ela tem um modelo mais centralizado, vamos dizer assim, mais fechado, e que lembra até esse ethos italiano, né? Esse ethos italiano da grande família, né? Isso é muito forte, inclusive, na congregação cristã no Brasil, né? As obras de solidariedade, esses vínculos muito fortes, né? Entre os membros da igreja e que, de certa forma, acabam também criando vínculos menos fortes com o ambiente externo, né? Então, isso fez com que a congregação cristã fosse muito mais, como que eu posso dizer, tivesse esses laços muito mais fortes entre a sua membresia, tivesse um modelo mais centralizado. Então, até hoje você percebe isso, você participa de um culto da congregação cristã numa determinada região do Brasil e você vai para outra região do Brasil, você percebe que o modelo litúrgico ele se mantém, né? É um modelo litúrgico mais uniforme, diferente das Assembleias de Deus, que por várias razões, que é inclusive aquilo que eu pesquiso no livro, acabou criando diferentes modelos, né? Que foram dando origem aos ministérios. Embora cada ministério assembleiano tenha também essa tendência mais centralizada, a dinâmica de crescimento das Assembleias de Deus fez com que elas se dividissem em vários grupos, em vários ministérios, então ela não tem essa característica tão centralizada como tem, por exemplo, a congregação cristã no Brasil. Então, são vários aspectos aí que acabam diferenciando as duas igrejas, que embora tenham surgido, né, na mesma época, elas acabaram se encontrando, se é que podemos dizer assim, apenas lá por volta da década de 20, né, quando a Assembleia de Deus chegou em São Paulo em 1927, são os primeiros relatos que se tem aí desse encontro entre as duas igrejas, a Igreja Congregação e a Igreja Assembleia de Deus.